need you to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I need you to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está Frederico Maritan. Como é que tá o dente aí, Fred? Tá difícil aqui depois de uma cirurgia, mas tá indo tudo bem agora na minha recuperação, mas a NFL não para e hoje temos mais um podcast para falar de muitos assuntos sobre NFL, sobre alguns times, sobre alguns jogadores, que tem muita coisa pra gente falar hoje. É verdade. Antes de começar, olha, eu tenho que dar um recado aqui antes de falar qualquer coisa. Na terça-feira à noite, a gente alcançou uma marca que eu não pensei que a gente ia chegar em tão pouco tempo. A gente começou o podcast tem um pouquinho mais de um mês. E na terça-feira à noite, eu meio que, sem nenhuma pretensão, eu fui olhar o ranking dos podcasts mais baixados do Brasil. E o NFL Hoje já estava aparecendo como o segundo podcast de esporte mais baixado no Brasil pelo iTunes. É inacreditável. A gente tem que só agradecer vocês que... se não fossem vocês, claro que a gente não teria alcançado esse número tão alto, tão rápido. E, sim, nossa página, a gente criou a página, eu criei a página em maio, né? Se eu não me engano foi dia 10 de maio, até acho que foi esse dia. Recrutei o Zé, recrutei o Fred. E tudo está acontecendo muito rápido, a gente já está com quase 2.400 curtidas aí em 3 meses. E o podcast manteve o mesmo nível, em pouco mais de um mês a gente já é o podcast de futebol americano mais baixado no Brasil e o segundo podcast mais baixado de esporte. Fred, é inacreditável, né? Com certeza, Gabriel. Tão pouco tempo de trabalho, a gente já ter conseguido tanta coisa e a gente só tem a agradecer a todo mundo que prestigia, que escuta o podcast e também que acessa nossas postagens na página. E é muita satisfação que dá um gás a mais pra gente continuar trabalhando e produzindo pra deixar todo mundo informado sobre o que acontece na NFL. O mais inacreditável é que a gente tá na off-season ainda. Não começou o jogo de verdade e a gente alcançou esse número. Mostra como o futebol americano aí já não tem mais off-season, todo mundo quer saber de NFL o tempo todo, mas vamos continuar aí nessa pegada, vamos indicar para seus amigos. Você pode escutar a gente lá no SoundCloud, baixar no 4Share, pode também ir lá no YouTube escutar a gente. E você que tem iPhone, iPad, iPod, não deixa de assinar nosso feed lá, de dar avaliação, indique para seus amigos e a gente vai crescer cada vez mais. A gente quer sempre crescer, nunca vamos estar satisfeitos. E é tudo graças a vocês. Então, novamente, muito obrigado. E vamos continuar esse crescimento aí. Mas vamos começar agora o podcast mesmo. A gente tem bastante coisa para falar hoje. Mas antes, vamos começar com um giro de notícias. San Francisco 49ers deve perder mais um jogador da defesa. Michael Bennett faz duras críticas aos quarterbacks da NFL. Andy Dalton quebra o silêncio e rebate as críticas que recebe. Linebacker que lesionou Geno Smith já teve que operar a mão em 2011 após dar um soco em um homem. Entenda o porquê. Vamos começar com a notícia lá em São Francisco. Parece que não acaba essa off-season para eles, né? Os torcedores do São Francisco 49ers devem estar se sentindo em um pesadelo que eles não conseguem acordar. Nesta quarta-feira, o linebacker Ahmad Brooks foi indiciado por assédio sexual. O defensor pode receber uma pena de até 6 meses de prisão e a tendência é que ele seja cortado pela equipe. Mais um problema para a equipe de São Francisco, né, Gabriel? O Ahmad Brooks, ele para quem não sabe, ele é o outside linebacker do 49ers, ele jogava, no caso, né, do lado oposto do Aldon Smith, que também não tá mais no time. O 49ers até me surpreendeu, eu acho ainda que ele vai ser cortado, mas a princípio ele só foi afastado, ele já não vai jogar na semana 3 aí da pré-temporada. E é inacreditável. Eu tentei descobrir aí algum time que tenha tido uma off-season tão complicada quanto a do 49ers. Eu cheguei até a pesquisar lá o Manchester United, né, quando teve aquele acidente aéreo nos anos 60 que morreu o George Best, né, mas também não conta porque não foi no off-season. Mas é inacreditável.
Acho que, Fred, você separou pra gente aí a lista de todos os nomes que saíram do 49ers. É uma lista longa, né? Exatamente, nossa, são muitos nomes e muitas perdas importantes, tanto na defesa quanto no ataque do time, até e inclusive também no comando da equipe, né? Bom, vou começar então pela lista dos jogadores que saíram só nesse período agora desse ano, que é, ó, Aldon Smith, Patrick Willis, Justin Smith, Anthony Davis, Chris Borland, Steve Johnson, Jonathan Martin, Trenton Holliday, Andy Lee, Parrish Cox, Michael Crabtree, Chris Culliver, Frank Gore, Mike Upach, Josh Johnson, Brandon Lloyd, Kassim Osgood, Alphonso Smith, Bubba Ventron e Dan Scoot, além do técnico Jim Harbaugh. Bebe uma água aí, Fred, que essa lista aí foi longa, deve estar com a boca seca. E me chama muito a atenção que você fosse pegar, por exemplo, você tem o Justin Smith, o Aldon Smith, o Chris Borland, o Patrick Willis, e você pode botar nessa lista agora o Ahmad Brooks. Se você junta esses jogadores todos e bota em qualquer time, esse time se torna o melhor front seven da NFL, porque são jogadores de altíssimo nível. O Justin Smith já era veterano, mas ainda produzia muito. Ele era aquele defensive end do esquema 3-4, que era um cara que talvez não aparecia tanto aí com estatísticas tão grandes, tão vistosas, né? Mas ele era um cara que boa parte da produção do Aldon Smith era graças ao Justin Smith. O Patrick Willis foi por anos aí o melhor inside linebacker da NFL. E o Chris Borland, que ele jogou no lugar do Navarro Bowman em 2014. Navarro Bowman perdeu o ano inteiro por lesão. O Chris Borland foi uma revelação, e se ele tivesse jogado mais tempo, é porque ele só se tornou titular, se não me engano, jogou acho que 10 ou 9 semanas. Se ele tivesse sido titular a temporada inteira, era capaz de ele ter sido o Defensive Rookie of the Year. E ele se aposentou por medo de lesões no cérebro, né? É um negócio bem assim que a gente não costuma ver, e ele se aposentou por causa desse medo. O Patrick Willis se aposentou jovem também. O Aldon Smith, todos aqueles problemas extra-campo que a gente já conversou sobre isso em outros podcasts. É um cara que precisa colocar a vida dele no lugar, tanto que ele não assinou com nenhum outro time ainda. O Justin Smith era o único aposentadoria desses aí que dava para esperar, porque ele que já era um veterano. E vários outros nomes que o Fred citou aí que saíram. O Michael Crabtree, que teve um ano péssimo, realmente não faz tanta diferença assim. Mas o Frank Gore, por mais que ele já tenha alguma idade, ele é talvez o melhor running back da história do San Francisco 49ers. E realmente eu não consigo pensar em outra equipe de qualquer esporte que tenha tido uma off-season tão complicada como a do 49ers. Exatamente, muitas perdas num time que era um dos favoritos até algumas temporadas atrás, por causa da defesa, uma defesa muito forte, mas também no ataque teve perdas muito importantes, como você falou do Frank Gore, que era um running back excelente, mas também o Michael Pat, que era um dos melhores caras jogadores de linha ofensiva, tanto para abrir espaço como jogo corrido, e também para proteger também o quarterback. Agora, fica minha dúvida agora, como é que vai ser o futuro do 49ers? Agora, para essa temporada, olha, a situação tá bem difícil. Eu imagino uma temporada bem turbulenta, bem de transição pros 49ers, para assim, em 2016, eles tentarem alguma coisa melhor, mas agora para esse ano tá muito complicado. Os torcedores têm que ficar muito preocupados. Eu vi alguns dos nossos leitores lá, alguns chegaram a sugerir que o 49ers podia ter aquela temporada de 0 vitórias e 16 derrotas, que nem o Lions teve alguns anos atrás. Eu não acredito nisso porque, pra você ver como esse time tem um elenco farto, eu acho que a defesa do 49ers ainda tem algumas peças ali. Tem o Darnell Dockett, né, que veio do Arizona Cardinals, que apesar de ser veterano, ainda estava jogando em bom nível. Tem o Navarro Bowman voltando, que parece que ele está muito bem. E tem ali na secundária o Anthony Bethea, tem agora me fugiu o nome, o strong safety lá que eles draftaram, tem 1 ou 2 anos, Eric Reed. Então tem algumas peças aí do lado defensivo, só que o ataque do 49ers precisa crescer. Se o ataque do 49ers continuar da mesma forma que foi no ano passado, esse time é grande candidato ali para escolher no top 5 da NFL no próximo draft. Pode ficar ali uma das piores campanhas da liga. Mas se o ataque conseguir evoluir, se o Colin Kaepernick voltar a evoluir,
Eu acho que esse time pode vencer 5 jogos, 6 jogos, de repente 7 jogos. Eu acho que pode ser que não seja uma tragédia tão grande. Mas fica mais difícil ainda você pensando que eles jogam na NFC Oeste, né? Que é uma das divisões mais difíceis da NFL. Então eles têm 6 jogos contra Seahawks, Cardinals e St. Louis Rams. Então o 49ers vai ter uma temporada difícil, sim. Exatamente. Agora, sobre a temporada dos 49ers, eu acredito assim, se eles chegarem a 6 vitórias, eu acho que já é um feito e tanto, porque ó, nesse cenário de tantas perdas, tantas mudanças na comissão técnica, chegar a 6 vitórias já é muita coisa. Agora vai passar principalmente pela evolução do Kaepernick. Se ele melhorar a sua atuação no pocket, que para mim ainda fica devendo um pouco, de passando a bola mesmo, decidindo os jogos com as mãos, aí o 49ers pode ter uma esperança maior ainda. Agora, como você falou, na defesa, ainda tem muitos bons nomes. Eu acho que a defesa ainda vai manter um nível, vamos dizer assim, decente para esse ano. Eu já discordo um pouco. Eu acho que realmente você tem razão quando você diz que o Colin Kaepernick tem que melhorar passando a bola dentro do pocket. Só que eu acho que depois do ano que ele se tornou titular, que foi a temporada 2012, eu acho que o 49ers, eu particularmente acho que foi um pouco de um erro você querer transformar o Colin Kaepernick num passador comum, não comum, mas assim, um cara que trabalha dentro do pocket e tal. Eu acho que você tem que botar o Colin Kaepernick em situações de corridas designadas para ele, que ele tenha que correr com a bola, o read option. Eu acho que o Colin Kaepernick é um dos quarterbacks mais rápidos aí da NFL, tem a passada larga. Eu acho que você tem que botar ele para correr com a bola assim. Eu acho que só assim ele pode ser efetivo. Eu acho que sem as defesas terem que se preocupar com read option e corridas desenhadas para ele, eu acho que o Colin Kaepernick não consegue vencer os jogos. Eu acho que ele tem que correr com a bola sim. E é o risco, né? Ele é um cara que se manteve saudável até agora, mas esse estilo de jogo dele é perigoso. Mas eu acho que a única forma do San Francisco 49ers é melhorar no ataque. E falando em quarterback, tem um defensor que não tá nada feliz com os quarterbacks da liga, né, Fred? Exatamente. Michael Bennett não tem papas na língua e o alvo dessa vez foram os quarterbacks. O defensive end do Seattle Seahawks criticou os contratos que os passadores recebem. Tem gente que tá querendo um contrato maior, né? Não é só falar mal de quarterbacks. O Michael Bennett não é nenhuma surpresa, nenhum segredo que ele tá insatisfeito com o contrato dele. Ele assinou o contrato dele, se não me engano, há 2 anos atrás, e nesse período realmente ele evoluiu muito. Ele é um dos melhores defensive end no esquema 4-3 aí da liga. É versátil, pode jogar de defensive tackle também. E o que ele reclamou foi de contratos como o de Ryan Tannehill, né, e do Sam Bradford, que ele fala que se ele fosse um jogador mediano, ele nunca ia receber o mesmo dinheiro que o Ryan Tannehill recebe. Para ele, o Ryan Tannehill é um quarterback mediano. Só que acho que ele tem razão. Se ele fosse um defensive end mediano, ele não receberia esse dinheiro. Mas a posição de quarterback é a posição mais importante do futebol americano. E pra mim, eu acho que não tem nenhum outro esporte coletivo que tenha uma posição tão importante quanto a de quarterback. Então ele é o mais bem pago mesmo, não tem jeito. Então você vê o Miami Dolphins, eles têm o Ryan Tannehill, que não é um quarterback top, provado ainda. Mas qual que é a alternativa? Você vai deixar ele pro mercado de free agent e vai apostar em outro nome? Você vê o Cleveland Browns. O Cleveland Browns, desde que voltou para a NFL em 1999, não conseguiu um quarterback que ficasse muitos anos na franquia. O Buffalo Bills aí luta para conseguir um quarterback. O New York Jets, mesma coisa. Então, se você tem um quarterback que provou que pode ser ok, que pode ser que vai evoluir, você tem que pagar ele mesmo. Eu acho que o Michael Bennett ele ficou meio chateado e tal. Acho que mais também porque ele tá querendo receber mais dinheiro. Mas é assim que a NFL funciona. Pois é. Sobre a posição de quarterback, é óbvio que é a posição mais importante de uma equipe de futebol americano. E é a mais valiosa, por isso tem que pagar. Não tem como deixar um quarterback ganhando pouco, assim. Mesmo que ele não seja o top de linha, como ele se referiu ao Tannehill, o time tem que destinar boa parte do salary cap para ele, porque hoje não dá mais para ficar
pra ficar testando quarterbacks. Quarterback você tem que ter o olho clínico mesmo, acertar de primeira mesmo e depois pagar, porque para renovar sempre vai ter um time também que vai querer fazer essa aposta no quarterback. Agora, sobre o Michael Bennett ter falado isso, acho até normal, como você falou mesmo, ele tá em busca desse contrato novo com o Seahawks, ele quer ser valorizado e tudo, e agora ele escolheu alguma coisa para ele atacar, e foram os quarterbacks. O Michael Bennett, ele... Acho que, vamos ser sinceros, o Michael Bennett, ele não parece ser uma boa pessoa. O Michael Bennett, ele, na minha opinião, claro, pode ser que o torcedor do Seahawks discorde. Até se o torcedor do Seahawks pode gostar dele como jogador, que é o meu caso. Não sou torcedor do Seahawks, mas gosto muito do Michael Bennett como jogador, mas como pessoa ele não me parece ser um cara, aquela pessoa do bem. Ele durante a semana, no Media Day lá do Super Bowl, ele tava brincando, não sei o que, Seahawks favorito ao título, feliz. E quando acabou o jogo, né, depois daquela derrota difícil, ele tava dando patadas nos jornalistas, ofendendo os jornalistas, não era aquela coisa assim de rebater, mas coisas ofensivas até, que não tinham nada a ver com o assunto. Então você vê que ele é um cara que ele não lida muito bem quando as coisas não estão indo do jeito que ele quer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Ele quer mais dinheiro, só que o Seattle Seahawks não abriu mão e não, parece que, pelo menos até agora, não deu o aumento que ele quer. Mesma situação do Ken Chancellor, que também ainda não voltou, não se representou ali pro training camp do Seahawks. Mas vamos avançar aí, falando de quarterback, a gente tem mais um quarterback aí que tá meio chateado, né? Exatamente, Gabriel. Andy Dalton quebrou o silêncio e rebateu as críticas que recebe. O quarterback é apontado por especialistas como a principal razão do fracasso recente dos Bengals no playoffs. O QB se diz incomodado com algumas críticas pesadas em relação às suas atuações nos jogos importantes. O Andy Dalton também tem muito que provar agora nessa temporada, né? Ele pode ficar chateado assim, eu acho que se ele vai usar isso como algo para motivar ele, tudo bem. Mas não tem jeito, né? A culpa passa muito por ele. Eu acho que a culpa passa por ele, que não consegue jogar bem nos momentos decisivos, não só em playoff, mas jogo de Monday Night, Sunday Night, ele vai muito mal. E a culpa também é do Marvin Lewis, que é o head coach do Bengals, que insiste com o Andy Dalton. Já são, se eu não me engano, são 3 vezes que os Bengals chegam aos playoffs e 3 vezes que eles são eliminados no Wild Card Round, na primeira partida, com atuações bizarras do ataque, atuações muito fracas. E é culpa do Andy Dalton, culpa do Marvin Lewis por insistir no Andy Dalton, e culpa da administração do Cincinnati Bengals por insistir no Marvin Lewis, que insiste no Andy Dalton. Então, eu fico até um pouco chateado, porque o Cincinnati Bengals tem um dos elencos mais talentosos aí da NFL. Se você vê do lado defensivo, tem o Vontaze Burfict, tem o Geno Atkins, que até pouco tempo era um dos melhores defensive tackles da NFL. Tem bons corners ali, tem alguns mais veteranos, tem o Pac-Man Jones, tem alguns mais jovens. Do lado do ataque, o ataque do Cincinnati Bengals, se você olhar bem, você tem o AJ Green como principal recebedor, um dos melhores recebedores da NFL, sem dúvida. O Mohamed Sanu também é um bom recebedor número 2. Tem o Tyler Eifert, que é um tight end que tem tudo para continuar crescendo aí. A linha ofensiva também é sólida. E tem uma das melhores duplas de running back, né? O Jeremy Hill e o Giovanni Bernard. E mesmo assim, o Andy Dalton é a âncora que não deixa esse time crescer mais. Exatamente. Só uma correção. São 4 anos chegando no playoffs e 4 derrotas. Pior Gabriel. ainda. Exatamente. Agora, sobre o Andy Dalton, eu fico decepcionado um pouco com ele nessa atuação de jogos importantes. Só que eu acho que nessa temporada, ele tem a condição de estourar dessa vez. Eu acho que falta só ganhar aquele primeiro jogo. Eu não lembro muito bem, mas o Peyton Manning também demorou muito para ganhar um jogo de playoff. Eu não lembro ao certo quantas temporadas que foram. É claro que o Andy Dalton está muito longe do Peyton Manning ainda, do que ele já fez e do que ele pode fazer. Mas assim, o Andy Dalton é um quarterback decente. Eu gosto, assim, de algumas atuações dele, só que falta aquela atuação que os torcedores vão lembrar por vários e vários anos. E sobre o elenco do Cincinnati Bengals, é um dos melhores da NFL, assim, equilibrado em todos os setores, tanto na defesa quanto no ataque.
seja os recebedores, a linha ofensiva, a linha defensiva, secundária. Eu gosto bastante, assim, do elenco do Cincinnati. Agora, falta o Andy Dalton dar aquele vamos dizer assim, aquele turbo para ele ser um dos grandes nomes da posição na NFL. Eu acho muito mais provável esse ano ser o ano que o Andy Dalton vai pesar muito pro time. Eu acho que até mais pra frente, até lembrando que a gente na semana que vai começar a NFL, a gente vai fazer um podcast especial. Eu, o Zé e o Fred aqui juntos vamos fazer um podcast especial só com os nossos palpites pra temporada. E eu acho que o Cincinnati Bengals, pela primeira vez em 4 anos, não vai para os playoffs. Eu acho que vai ser a hora que eles vão ter que ter... Tem que criar uma oportunidade, uma alternativa no lugar do Andy Dalton, porque não dá para você chegar 4 anos seguidos nos playoffs. Até que ano passado o AJ Green estava machucado e tal, não foi tanta culpa do Andy Dalton. Mas 4 anos seguidos você chegar nos playoffs e perder porque seu quarterback joga mal é inaceitável. Você não tem como continuar com isso. Tem até o AJ McCarron, né, o reserva do Andy Dalton, que foi campeão 2 vezes no futebol americano universitário com o Alabama, né? Ele tá aí já há algum tempo como reserva do Andy Dalton, se não me engano é a 2ª temporada dele que ele vai agora como reserva, e parece que ele tem ido bem na off-season, né? Então, de repente, aí se o Andy Dalton começar a ir mal, ele pode ser uma alternativa. Mas vamos avançar para a última notícia do dia, o Fred? Nossa, esse nome é muito difícil falar, nossa. Iken Enemkpali viu seu nome nas notícias após a briga que se envolveu com Dino Smith. Mas não pense que essa foi a primeira vez que ele teve problemas desse tipo. Em 2011, o linebacker teve que operar a mão após dar um soco em um homem. Mas sabe por quê, Gabriel? Por quê? Engraçado essa parte. Esse rapaz havia se passado por uma mulher pela internet e marcou encontro com Enemkpali. Nossa, não é possível. Quando o jogador chegou ao local marcado, dá pra dizer que ele ficou um pouquinho insatisfeito só, né? Não dá pra culpar o Enemkpali nessa história. Meu Deus. Eu tava vendo, saiu essa matéria aí na ESPN, né? Naquele programa His and Hers. O Enemkpali, na época que ele tava jogando na universidade, se não me engano era Louisiana Lafayette. E ele conheceu que ele achava que era uma mulher pela internet. Aí conversa vai, conversa vem e tal. Eles marcaram um encontro na casa dessa suposta mulher. E ele chegou lá e a pessoa não queria tirar o cobertor de cima dela, entre aspas. E aí o Enemkpali achou estranho e achou aquela situação toda e saiu de lá. Aí depois parece que eles conversaram de novo e convenceu a ir lá novamente. Só que aí ele chegou lá, parece que discutiram um pouco, não sei ao certo o que aconteceu, que ele puxou o cobertor. Aí quando viu era um cara com barba por baixo desse cobertor. Aí parece que eles brigaram, ele deu um soco na pessoa, no cara, né? Aí parece que essa pessoa chantageou ele, ameaçando entrar na polícia se ele não desse dinheiro, ir na imprensa. E o Enemkpali nessa ele teve que operar a mão, né? Porque ele quebrou a mão depois do soco. Dessas histórias assim inacreditáveis, né, Fred? Exatamente, dá pra ver que ele adora resolver suas diferenças na mão mesmo, né? Qualquer problema é um soco em quem estiver atrapalhando a situação dele. Mas agora é um caso muito engraçado, mais uma curiosidade, né, sobre ele. E agora ele vai ter sempre os holofotes perto dele, porque tantas brigas, tantas confusões agora ele vai ser uma das atenções que o Buffalo Bills vai ter. Ele vai ter um pouco do Manti Te'o, né, agora, né, porque teve o Manti Te'o, também passou a história lá da falsa namorada, mas foi só uma história curiosa aí pra gente terminar a parte de notícias. Agora a gente vai responder as perguntas dos nossos leitores. A gente perguntou no domingo o que vocês queriam saber, várias perguntas, infelizmente não dá pra responder tudo, mas a gente selecionou algumas. Fala a primeira aí, Fred. Bom, a primeira pergunta é do Manuel Messias. Vocês acham que o Navarro Bowman vai voltar a ser o grande jogador de 2013 depois de uma lesão grave?
Então, eu acho que ele tem tudo para voltar sim a ser o linebacker que ele era, o All-Pro. Eu acho que ele pode voltar ali a ser de repente até o melhor inside linebacker junto com o Luke Kuechly. E eu tenho uma justificativa para achar isso. Você vê muitos jogadores que voltam de romper o ligamento cruzado anterior do joelho. Eu acho que um jogador que depende muito da forma física, que é um cara assim, aqueles caras que têm habilidade atlética incrível, eu acho que eles demoram um pouco mais para se recuperarem. O Navarro Bowman, ele é um cara tem uma habilidade atlética incrível, mas a grande qualidade dele eram os instintos dele em campo, né? É um cara que sabia, tinha acho que um faro especial para encontrar a bola em campo, ele é muito inteligente, ele sabia se posicionar, estava sempre bem posicionado. Então eu acho que isso ele não perde com a lesão do joelho. Eu acho que ele voltando ao campo, em pouco tempo ele recupera esses instintos aí. E por isso que eu acho que ele já vai voltar a ser um grande linebacker já em 2015. Você concorda, Fred? Com certeza, a gente tá falando de um cara que já foi 2 vezes pro Pro Bowl, tem 482 tackles, 9 sacks, 6 fumbles forçados e 23 passes desviados. E com certeza eu acho que ele vai voltar a ser um grande jogador sim. Ainda mais nesse cenário caótico que os 49ers estão vivendo, ele vai ser o líder da defesa assim pra mim. E eu acho que o torcedor pode acreditar assim que ele vai voltar num bom nível. Não sei se vai ser Pro Bowl assim, mas que vai ser o grande nome da defesa dos 49ers, eu acho que eu não tenho dúvidas que ele será. A próxima pergunta aí, Fred. A próxima pergunta é do Saulo Batista Souza. O que esperar do jogo terrestre dos Lions com os bons desempenhos já na pré-temporada do Amer Abdullah? O Ameer Abdullah, ele foi draftado aí no segundo round pelos Lions, né? Ele jogou na Universidade de Nebraska, se eu não me engano, até onde joga o kicker brasileiro lá, o Rafael Gaglianone, sei lá. O Ameer Abdullah, o primeiro jogo dele foi incrível contra os Jets, fazendo cortes ali na linha de scrimmage. Já virou uma das sensações do Fantasy, né? Todo mundo aí tá selecionando ele. E eu tô começando a ficar animado com o Detroit Lions. Eu acho que a defesa tem mostrado até agora que não tá sentindo tanta falta assim do Ndamukong Suh. Até qualquer time sentiria, mas eles já estão conseguindo ali se ajeitar. Eles tiveram uma partida ótima contra o Washington Redskins, né? Que acabaram com o RG3. E eu tô começando a ficar animado com esse ataque também do Detroit Lions. Porque se o Eric Ebron, ele começa a se desenvolver como o tight end que todo mundo pensava que ele seria já entrando na liga em 2014. 2014 não teve um bom ano, foi selecionado no top 10, mas não teve um bom ano. Se ele começa a se desenvolver, e normalmente tight end demora um pouco também para até virar uma estrela, o próprio Rob Gronkowski, Jimmy Graham não tiveram bons primeiros anos na NFL. E você soma isso ao Calvin Johnson se ele ficar os 16 jogos saudável, ao Golden Tate. E se o Matthew Stafford conseguir ser mais consistente, e ainda tendo o Ameer Abdullah no backfield, eu acho que o Detroit Lions pode ter um dos melhores ataques da NFL e a queda natural que os Lions vão ter com a saída do Ndamukong Suh pode ser compensada com essa melhora do ataque. Então eu acho que o Lions pode ser de novo sim um bom ataque, pode ser de novo uma boa defesa e pode ser um time aí que vai de novo aos playoffs. E eu acho que se o Ameer Abdullah continuar provando o que ele vem mostrando até agora, eu acho que o Ameer Abdullah é um candidato seríssimo a ser o Offensive Rookie of the Year. Eu só não acho, a pergunta específica do Saulo, o que esperar do jogo terrestre dos Lions. Eu acho que pode ser um bom ataque, mas não acho que vai ser o melhor ataque terrestre da NFL, nem no top 5, justamente porque é um ataque muito orientado para o passe, né? Então quando você tem o Calvin Johnson de um lado e o Golden Tate do outro, você não vai correr com a bola 50 vezes, não sei quantas vezes, que nem outros times que não têm um ataque aéreo tão bom. Eu acho que eles não vão... Mas o Ameer Abdullah, mesmo assim, eu acho que vai ter bons números. Exatamente, o Abdullah teve umas primeiras impressões muito boas, né? E sobre o ataque terrestre, eu concordo que eu acho que não pode, ele não vai estar entre os melhores, mas pode tirar um pouco da pressão, às vezes, variar algumas jogadas, porque é um ataque, assim, quase que todo aéreo, né? E eu acho que ele pode ter um bom ano, sim, e já mostrou que mesmo nesses jogos de pré-temporada, ele tem um bom potencial. Vamos para a última pergunta aí desse podcast. Primeiro, voltar a agradecer a todo mundo aí que mandou as perguntas. Mas agora vamos para a do Kleber Santos.
Exatamente. Agora é a vez do Kleber Santos. Quanto tempo a mais vocês acham que o Peyton Manning e o Robert Griffin III irão jogar? Pergunta É, boa. São dois casos completamente diferentes, né? O Peyton Manning, eu acho que é o último ano dele. Eu acho que mesmo... Eu fiquei refletindo bastante sobre essa pergunta. Eu acho que é o último ano dele, mas eu acho que o Peyton Manning vai ser um cara que vai ter um pouco de dificuldade para se aposentar. Eu acho que se ele tiver um ano... Se ele deixar para trás aquelas lesões que ele teve na segunda metade da última temporada e jogar bem, eu acho que pode ser que o Denver Broncos não queira mais ele e queira ir pro Brock Osweiler. E eu não duvidaria muito a gente ver o Peyton Manning em outro uniforme. O que você acha, Fred? Eu, como fã do Peyton Manning, ainda não acostumei com a ideia desse ser o último ano dele. Mas tudo indica que será. Infelizmente, para mim, para milhões de pessoas, eu acho que ele se preparou mais para jogar essa temporada. Sobre a dificuldade dele parar, eu não sei se ele terá tanto assim. Porque sabe, são muitos anos já na NFL, o desgaste é imenso, muitas lesões. E talvez acho que chegou a hora dele. Mas eu espero que não, que ele ainda jogue pelo menos uns 2, 3 anos, porque eu, assim, sou muito fã dele. Saiu uma entrevista dele recentemente agora. Foi essa semana, se não me engano, foi terça, acho que terça ou segunda. Ele ainda não sente a ponta dos dedos da mão direita depois da cirurgia que ele fez no pescoço, né? E como que um quarterback, com a mão que ele arremessa, não sentindo a ponta dos dedos, conseguiu ter aquela temporada que ele teve em 2013, é inacreditável. Exatamente, só nessa notícia que ele não sente a ponta dos dedos, você vê o amor que ele tem por jogar na NFL. Aí só com essa informação você vê como é que ele vai ter dificuldade de parar de jogar. Agora o Robert Griffin III, primeiro, não espere ele se aposentando tão cedo. O quarterbacks, como a gente falou antes, eu e o Fred falamos, é muito difícil você encontrar um quarterback na NFL. Até o Dave Damashek do NFL.com, ele fez uma matéria muito legal questionando por que você não consegue encontrar 32 seres humanos capazes de jogar a posição de quarterback. E realmente não tem. Você tem 16 é muito, 12 quarterbacks aí que são caras que as franquias estão satisfeitas com eles e não estão procurando outro quarterback. E tem outras 20 que gostariam de ter um quarterback melhor ou gostariam de encontrar qualquer pessoa para jogar quarterback. E o Robert Griffin III, pelo que ele mostrou em 2012, mesmo que ele tenha outro ano péssimo nos Redskins, primeiro que se ele tiver um ano péssimo nos Redskins, mas a equipe já anunciou que vai exercer a opção do quinto ano dele automático, né, a renovação automática para o quinto ano, então mais um ano de contrato ele já tem garantido nos Redskins, a não ser que ele se machuque. Se ele se machucar, os Redskins podem escolher cortá-lo, mas acho que mesmo que ele vá mal esse ano e vá mal de novo em 2016, vai ter algum time que vai apostar no talento dele. A gente às vezes esquece um pouco, né, Fred? O Robert Griffin III em 2012 foi inacreditável. Era um jogador mais legal de se ver na NFL. E com certeza vão ter times que vão continuar apostando que ele possa voltar a ser perto do que ele era. Exatamente. Essa questão dele continuar jogando, ele não tem dúvidas que ele vai continuar por muitos anos, porque ele tem muito mercado. É um jogador jovem ainda. O ano de 2012 dele foi espetacular. Aquela arrancada na segunda metade da temporada foi muito bonito de se ver. Tanto que ele ganhou o calor ofensivo do ano, né? Se eu não estou enganado. E agora, o risco é ele se tornar um quarterback andarilho, como o Michael Vick se tornou, né? Um cara que já teve seus anos muito bons, mas agora fica pulando de time em time. E se ele continuar se machucando, falando mais do que jogando também, ele corre esse risco de se tornar esse journeyman. O Robert Griffin, eu acho, é o que a gente falou, eu acho que ele vai continuar tendo oportunidade mesmo. E o Fred tocou num bom ponto. Eu acho que ele pode se tornar um journeyman mesmo, se ele não conseguir voltar a ser o que era. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu acho que ele não vai conseguir mais jogar em alto nível lá em Washington. Eu acho que Washington é uma das franquias mais disfuncionais aí da NFL. Problemas sérios de o dono e a forma como ele interfere no
do futebol americano. É um problema sério. Eu acho que o Jay Gruden, para mim, é o pior head coach da NFL. E eu não vejo ele tendo sucesso novamente em Washington. Mas foi isso aí das perguntas dos nossos ouvintes. Queria agradecer novamente. Continue mandando perguntas pra gente, que a gente vai responder sempre aqui. Ou se a gente não responder aqui no podcast, a gente sempre responde na página, no Twitter. A gente está sempre de olho ali na interação com vocês. Fred, você tem mais alguma consideração final aí antes da gente terminar? Só lembrando que a terceira rodada da pré-temporada segue amanhã com alguns jogos. E tá chegando a parte agora dos cortes, né? Que as equipes vão ter que fazer. Vão ter que reduzir o elenco e tá chegando a hora. Faltam poucos dias agora pra temporada regular se iniciar. Lembrando, o Fred citou cortes. Se você tiver oportunidade, eu acho que no HBO, no Go, tem o Hard Knocks, que é aquela série que passa... que é uma série documentário eles sempre acompanham um time na pré-temporada. Esse ano o Houston Texans está sendo muito legal. No último episódio, eles mostraram lá, as câmeras estavam lá na sala de reunião quando o Bill O'Brien anunciou o Brian Hoyer como titular para ele e para o Ryan Mallett. É muito legal essa série. Se você tiver oportunidade, eu acho que no HBO Go tem e vale muito a pena assistir. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com o Frederico Maritan. Na segunda ou na terça a gente deve estar voltando aí com mais um podcast. Agradecer novamente por fazer a gente ser o segundo podcast mais baixado de esportes do Brasil. E até lá, até a próxima edição. Tchau!